Então, vamos começar então. Os casos principais, a gente deu uma conversadinha aqui antes, né? Pra saber. É o TDAH. Exato. E o autismo. Exato. Que você mais trata. Hoje em dia o que eu mais trato são os pacientes dentro do espectro autista, né? Que a Certo. gente chama hoje em dia de TEA, transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Atendo também transtornos de aprendizagem no geral, dislexia, descalculia, disgrafia. O neuropediatra tem uma ligação muito grande com a psiquiatria infantil também, então a gente acaba atendendo quadro de depressão, ansiedade, quadros mais leves. Mas o foco de atendimento hoje, com certeza, uns 80% do que eu atendo é TEA e TDAH. TDAH todo mundo fala, né? Exatamente, Tá é uma coisa muito... que meio que virou moda, né? Quase todo mundo a tem gente, ou a conhece gente achava alguém. que nem existia isso, na verdade. Então, a primeira pergunta minha é exatamente isso daí. Foi assim, né? Agora todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, o negócio parece que pipocou. Eu imagino, Você né? mesmo descobriu isso agora. Né? Exatamente. Eu imagino que isso aí sempre existiu, né? Mas assim, ninguém... Não tinha um diagnóstico, né? Então assim, na nossa época, né? Existia. Quem tinha um probleminha era o moleque, retardado, não sei o quê. E aí o cara crescia com uma estigma, ninguém era tratado e hoje virou alguém tipo o René. Exato. Como é que é tratado isso hoje? Como essas pessoas que a gente, né, conhecia, que era o que tinha um probleminha lá, o atrasadinho, como é que isso começou a ser diagnosticado? Qual o prejuízo que essa galera teve por não ter tido atenção? E qual é o trabalho feito daqui pra frente? Um monte de pergunta já, um monte de pergunta. Não, mas é a mesma, só que... Mas assim, eu acho que é importante o que você falou, porque na sala da escola, você vai lembrar de uma criança que era encapetada, que era suspensa, que foi expulsa da escola. Que provavelmente esse cara tinha um TDAH, pensando retrospectivamente. Tinha aquela menina que era lerdinha, devagar, que não conseguia aprender, não ia pra frente, que ela devia ser um TDAH desatento, provavelmente. Ela não era hiperativa, mas era desatenta. E tinha uma pessoa estranha, que era assim que a gente chamava, né? O cara estranho. Na verdade, não é só na escola, você pensa no seu trabalho. Tem um cara estranho. Naquele bancada tem 4, por exemplo. É aquele cara, talvez, que não conversa muito. Aquele cara que não conversa muito, não entende aquelas tiradas, as piadas, tem dificuldade, é mais isoladão. Ou faz piada só do mundo dele, né? O cara fala umas piadas que ninguém entende. Então, tipo, gosta mega do dinossauro, que é um hiperfoco comum no TEA, por exemplo, né? Dinossauro, a criançada pira nisso. Só que aí o cara só sabe conversar do dinossauro, não sabe conversar de nada além do dinossauro. E aí você tenta introduzir algum outro assunto pra ele, o cara vai levar pro dinossauro. Esse cara é um cara dentro do espectro autista. Nossa, eu adorava eu tinha álbum de figurinha, eu fazia dinossauros de massinha. Eu sabia todos os nomes de dinossauro. Essa é uma característica que a gente vê bastante nas crianças com TEA, René. Assim, isso chama hiperfoco. Doutora, pois não. Uma vez, já grande, eu fiz um teste e deu TDAH, não, deu só o... TDA, deve ser só hiperativo, tá. É importante a gente falar, então, que o TDAH... Ele pode ter 3 apresentações. Ele pode ser só hiperativo, ele pode ser só desatento, ou com predominância de sintoma desatento, predominância de sintoma hiperativo, ou aquele cara que tem os 2 sintomas. Mas o nome oficial do transtorno é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí você pode falar que é predominantemente hiperativo, predominantemente desatento ou tipo combinado, tá? Nossa, o tipo combinado deve ser complicado, né? Que é o cara que não presta... Porque são opostos, né? Não presta atenção e é hiperativo. Cara, muito louco isso, né? É aquele que é o terror da sala de aula, né? Porque ele não presta atenção e não deixa ninguém prestar atenção. Cara, porque o desatento, ele não presta, mas ele não incomoda ninguém. Ele fica lá no canto dele, voando, né? Pensando na morte da bezerra. Agora, o hiperativo não. O hiperativo vai lá, colega, destrói. Espero que ninguém que tenha estudado comigo se manifeste aqui sobre como que era o meu comportamento em sala de aula, né? Era assim. Então, a verdade é que muita coisa que antes a gente falava que era
folgado, era mal educado, né? A gente vê muito isso, isso daí é falta de apanhar, né? Opa. Essa criança precisava apanhar. Não é, na verdade é um transtorno neurológico, né? E é um transtorno que tem raiz em alteração química do cérebro, que é importante falar também, porque as pessoas acham que é uma coisa que apareceu. Não, é alteração química, é neurotransmissor que está alterado. No caso do TDAH, o TEA, ainda tem muita dúvida em relação à gênese, mas é um cérebro que funciona de uma maneira diferente, é uma maneira atípica de funcionamento, né? Você me perguntou como a gente diagnostica clinicamente, tá? Então, tem que fazer exame. Não é só comportamental? Comportamental, então, o clinicamente quer dizer, eu não preciso de exames, tá? Ah, tá. Eu vou fazer uma tomografia, não vai adiantar nada. Entendi. Fazer uma ressonância. Eu entendi ao contrário. Não precisa de exames. O diagnóstico clínico é com características clínicas que a gente diagnostica, tá? Entendi, perfeito. Então, o TDAH é o cara que, eventualmente, é distraído, é desorganizado, perde muitas coisas, esquece as coisas nos lugares. Quando criança, aquela criança que quebrava tudo, que vivia quebrada, que queria voar da janela de casa. Superman. São perguntas poucos que eu sobraram, faço. né? Para ser diagnosticado hoje em dia. Eles não estão nos assistindo no momento. Esse daí não tá vendo mais. Né? Então são perguntas que estão dentro do meu contexto de consulta, porque são coisas comuns dessas pessoas fazerem. Mas se eu vou falar para você, então você vai pedir um exame para confirmar? Não, porque não existe. Assim como um quadro de depressão. Não tem exame. Você já viu alguém com depressão falar, eu fiz um exame que apareceu depressão? Não existe. Pois é, mas aí vem a pergunta. Por que então tem remédio para isso? Porque é um distúrbio químico do cérebro. Então, tá, TDAH... você não tem como detectar quimicamente, vai no exame, porém você... aí você vai me falar, eu vou te explicar o TDAH. Tá. O TDAH é uma alteração da dopamina e da noradrenalina, que são 2 neurotransmissores. Aí você fala, então, se você dosa essa substância, você sabe se a pessoa tem ou não. O problema é que o nível sérico, que é o que tem no sangue, não é a mesma coisa que o que você tem no tecido cerebral. Então, Caramba. Não funciona, entendeu? Tinha que dar Exatamente. Tirar com a seringa ali, é o exemplo daquela... que eu dou. É o exemplo que eu dou para os meus pacientes. Falo, então a gente teria que fazer uma biópsia do cérebro para ir dosar e saber se tem falta. Não dá, né? É um pouco inviável fazer isso. Por isso que a gente diagnostica clinicamente esse tipo de transtorno. Os transtornos neuropsiquiátricos, no geral, eles são de diagnóstico clínico. A depressão, a ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. É pelo comportamento Exatamente. E o que a pessoa relata ali, né? Exatamente. E aí fica aquele negócio, né, de você dar um remédio, aí aumenta a dose, baixa a dose, até você achar o que realmente é o... Isso daí é uma luta, né? Porque a medicina personalizada, ela ainda é muito difícil, né? Até existe fazer assim, vou fazer um teste genético para saber a que tipo de medicamento o meu organismo está propenso a responder. Mas isso é bem caro, tá? E é uma coisa que a gente reserva geralmente para as pessoas que já foram muito tratadas e não tiveram resposta adequada, tá? Então, eu falo que é meio que uma tentativa e erro. Eu vou pegar as características da pessoa, vou levar em conta o tipo de vida da pessoa, o horário, o que estuda, onde estuda, que curso extra faz, esse tipo de informação. É uma criança que come demais, come de menos, a criança rói a unha, a criança é agressiva, a criança é agitada. São todas perguntas que eu faço para eu decidir, nesse contexto, qual é o melhor remédio para aquela pessoa, entendeu? Cara, e aí, que doideira isso. É complexo.